Muito obrigado, legal estar aqui com vocês, baita evento importante. E é lógico que a gente sempre aproveita esse momento para trazer novidades, aquilo que a gente tem acompanhado e visto de mais interessante, voltado para esse tema da ultra-personalização. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os motivadores, depois a gente ainda tem um painel aqui, trazendo o caso do Santander, o case do Santander, e fazendo um painel de discussão rápido aqui com vocês. Mas eu queria convidá-los a fazer uma reflexão. Tudo que nós fazemos na BRQ tem geralmente um motivador estratégico por trás, algo que a gente estuda, pensa, equaliza com nossos clientes, identifica o melhor momento dessas coisas estarem acontecendo dentro do ambiente corporativo. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de personalização, ultra-personalização, ou como alguns chamam de hiperpersonalização, é entender por que nós estamos na busca dessa ultra-personalização. O fato que nós temos é que a raiz da relação comercial entre nós e os nossos clientes sempre foi uma atividade pessoal, direta e tangível. Sempre foi assim. Quando eu era garoto, próximo da minha casa tinha uma mercearia da Dona Neco. E eu lembro até hoje a imagem de eu voltando da escola, a Dona Neco me chamava, eu atravessava a rua, e ela falava, olha, leva isso aqui para sua mãe, porque ela tinha falado desse produto e chegou. E quando ela chegar em casa, pede para ela me ligar. Né? A Dona Neco me conhecia meus irmãos, minhas irmãs, minha família é grande. Meu pai, minha mãe. E de fato, quando eu chegava com um produto, ela falava, ai, que bom que ela lembrou, ligava, conversavam, trocavam receitas, enfim. Era uma relação social, era uma relação em que envolvia conhecer as necessidades, as diferenças, os gostos dos clientes. Percebe que é uma conversa, literalmente uma conversa. A questão toda, né, é que a Dona Neco, ela não escala, né? Quando a gente precisa lidar com milhões de clientes, como fazer isso com milhões de clientes? Como iniciar, registrar e acompanhar essa conversa? E é claro que nessa hora a gente traz a nossa capacidade de lidar com um volume muito grande de pessoas, isso em termos econômicos, de desenvolvimento, entrega de produtos, distribuição, é espetacular, né? A gente consegue levar nosso produto para mais pessoas. Mas a gente perde a nossa capacidade de se relacionar profundamente. E isso não é novo. Se a gente pegar, né, quem é formado aqui em economia, tem aqui os autores clássicos trazendo uma reflexão sobre isso de muito antes, até da época ali da Dona Neco. Né? Tanto o Neil Ferguson ou o Polanyi, né, trazendo uma visão muito clara de que essa relação social do comércio, essa relação direta, tangível no nosso relacionamento, essa conversa, ela se perde. Eu deixo e vai embora a empatia para ganhar produtividade, para ganhar eficiência, e essa função social que acaba permitindo um relacionamento de longo prazo e de conhecimento, ela vai se quebrando em diversos canais, em diversos pontos de contato. No final do dia, o mundo digital é isso. Cliente e a sua conversa com a gente, com as nossas empresas, nada mais é do que são pontos de contato em que eu vou mensurar. A conversa vira um processo e o cliente, quem não chama aqui em muitos casos, meu lead. Né? E a gente deixa de conhecer as pessoas profundamente. Isso é um problema de toda uma evolução que a gente tem da tecnologia, que nos permitiu muitas coisas, mas isso não veio de graça. Nós perdemos também essa capacidade da conversa. Mas essa mesma tecnologia que nos permitiu avançar para os milhares, perdendo aquela essência humana que está registrado nos livros como algo que se perdeu e um dia precisamos resgatar, talvez seja a mesma tecnologia que agora nos abra a possibilidade da gente iniciar um processo de reconexão. Um processo em que eu continue falando com milhões, mas em que eu conheça as individualidades, a
pessoalidade de cada um dos meus clientes. E é essa tecnologia que a gente acredita que chega às nossas mãos para a gente sair da personalização, né? A gente faz hoje lá, né? Põe o nome do cliente, sabe o endereço dele, né? Entende até um pouco da maturidade dele com o nosso relacionamento, mas nada mais é do que um processo de personalização, que se a gente fosse simplificar aqui, é legal, eu já faço campanha e mando o nome do cliente certinho, né? Eu tenho o telefone certinho do meu cliente quando eu ligo para ele, né? Eu sei exatamente onde ele mora. Nós já conquistamos isso e quem cuida dessa estrutura toda e de dados para isso sabe o quão tem trabalho para chegar nisso, né? Não vamos esquecer disso. Mas nós temos um caminhar aqui para hiperpersonalização quando eu começo a criar essas microaudiências. E aí eu não estou falando exatamente daquela pessoa, mas eu consigo pegar pequenos grupos muito parecidos. E isso me permite entregar uma conversa, uma comunicação mais personalizada. Mas é algo que só vai, né? A abordagem da BRQ para isso a gente chama de ultrapersonalização. Aqui é onde a gente consegue, de fato, falar com os nossos clientes, registrar este retorno e fazer disso alimentar a nossa base para a próxima conversa. E aí, né, a gente entra nesse segmento, inclusive, trazendo a IA generativa como um grande motor viabilizador disso tudo, mas é o mesmo motor que eu vou usar para fazer modernização de aplicações, é o mesmo motor que eu vou usar para reduzir meu custo de serviço. A abordagem ultra é eu levar tudo ao limite, é eu levar o máximo da minha capacidade humana e o máximo da minha capacidade tecnológica com IA generativa em lugares em que nós já testamos, já rodamos, já aprendemos, para que esse universo ultra possa ser replicado em ambientes complexos como o setor financeiro. E falando de ultrapersonalização, no final das contas, o que nós queremos com isso daqui é simplesmente abrir espaço para criar um relacionamento, agora digital, de fato, e voltarmos a ter uma conversa mais humana, tangível e direta com nossos clientes, como a dona Neco fazia lá atrás. E agora a gente trazendo para o ambiente corporativo e podendo fazer isso com grandes corporações. Eu vou trazer daqui a pouco o Robson aqui para falar, mas como é que a gente pode tangibilizar isso? Uma grande instituição financeira, com um volume grande de clientes, encontra dentro de uma jornada de estudo muito grande, oportunidade de tornar a relação assessor e seu cliente mais humana. Como que isso é possível fazer um para um? Vamos passar o vídeo e depois o Robson conta aqui para a gente um pouquinho dos resultados. Estamos entrando em uma nova era de relacionamento bancário. O futuro chegou e ele é hiperpersonalizado. E se pudéssemos transformar cada conversa entre assessor e cliente em uma experiência sob medida? O PitchMaker é a materialização dessa visão. O caminho natural foi a adoção de uma arquitetura baseada em microserviços no Amazon EKS. E, como protagonista, o Amazon Bedrock. A AWS esteve lado a lado com a BRQ em cada etapa do projeto. O compromisso da AWS com o sucesso do cliente fez toda a diferença. O parceiro hoje é o nosso time estendido dentro do cliente. O impacto foi imediato. O que antes levava 35 minutos, hoje leva menos de 30 segundos. A gente desenvolveu juntos o que foi a primeira ferramenta de assessoria com IA generativa no mercado brasileiro. Muito bacana. Robson, por favor. Robson, conta pra gente um pouco aí dessa jornada e dos impactos desse projeto. Bacana. Bacana, Silvio. Obrigado à BRQ, à AWS, ao time parceiro que desenvolveu essa solução com a gente. Eu queria falar mais do que a tecnologia, porque longe do meu papel estar aqui falando para vocês de tecnologia, eu sou uma pessoa de produto, eu vou falar do problema e da solução. Como a gente pensou nesse desafio, né? Então, no Brasil, a gente tem hoje mais de 70 milhões de pessoas que investem de alguma maneira.
ou investem guardando dinheiro na poupança, se percebem investindo com dinheiro que rende um pouquinho na conta, ou são clientes de alta renda, como são clientes do Select no Santander, por exemplo, e de outras instituições financeiras que, de fato, nesse contexto, investem de maneira completa, complexa, demandam diferentes soluções, diferentes abordagens. E é dentro desse contexto complexo dessa conversa, onde a gente tem uma série de produtos para serem oferecidos, a necessidade de um toque humano, porque de fato é aquele momento em que o cliente precisa de alguém segurando na mão para tomar uma decisão importante de vida. É nesse contexto em que, dada a multiplicidade de opções, porque existem várias instituições oferecendo serviços, existem vários produtos nessas instituições, e existem pessoas distintas nesse contexto, é dentro dessa visão que a gente se provocou para entender que oportunidades existiam nesse contexto da conversa com o cliente. Eu acho que aqui a materialização do trabalho, para além da tecnologia, teve sentido em entender a jornada de um assessor de investimento na proposta de valor para o cliente. Hoje, um assessor de investimento, ele tem, para fazer uma oferta de valor, tem que passar por uma jornada que é árdua. Ele precisa entender o morning call que vem da tesouraria, ele precisa entender o prospecto do fundo que ele pretende oferecer, ele precisa ter uma certificação específica, CPA 10, CEA, uma série, né, o CFA, e ele precisa estar preparado, porque o cliente que está lá preparado, tem acesso a essas informações, vai momentaneamente desafiá-lo e perguntar coisas das quais esse assessor pode não estar preparado. Então, o cerne da solução, e a gente chamou de pitchmaker aqui, porque ele ataca um problema específico, que é o que a gente chamou de a hora do showtime, onde o assessor, de fato, está se preparando para fazer uma conversa com o cliente. Dentro desse contexto, o que a gente observou em piloto, e hoje a gente já tem mais de 1.400 assessores do nosso time utilizando a solução. A gente começou essa jornada e, quando a gente colocou isso em produção, a gente observou um aumento na taxa de contato, porque a conversa ficou 1 para 1 e não 1 para muitos, que é esse ponto da outra personalização que o Silvio traz, de 22% para 40% de contato. Acho que muita gente que trabalha com serviço financeiro aqui sabe quanto é difícil achar um cliente. Acho que encontrabilidade é um dos maiores desafios que a gente tem. Um segundo efeito que aconteceu nesse contexto, pelo menos no grupo piloto, foi observar um aumento na captação líquida. É a grande variável de sucesso do assessor. Quando ele diz fui bem sucedido numa interação com o cliente, significa que ele trouxe os recursos desse cliente para o banco. Essa captação líquida dobrou no grupo que estava usando a solução aqui, o Pitchmaker. O NPS do nosso time de assessoria já é super alto, ele é acima de 70. E é verdade que dentro desse contexto a gente foi capaz de, criando automação, porque a gente reduziu o tempo de interação do especialista, o tempo de preparação do especialista de 35 minutos para 30 segundos. Então, essa multiplicidade de bases, o morning call da tesouraria, a carteira modelo recomendada para o cliente, tudo isso sumarizado numa pergunta: o que eu posso falar para o Silvio hoje? O que eu posso falar para o meu cliente hoje? Essa redução de tempo não veio com mecanização, porque um grande desafio de manter a relação humana com o cliente acontecendo da maneira que ela deve é não perder o toque humano que ela pode trazer. Então, acho que são 4 data points em específico que ajudaram a gente a construir o que a gente acredita ser uma solução super vencedora, que combina humano e máquina, né? Combina o humano, o assessor de investimentos e a solução aqui para o cliente. Aumentar a taxa de contato, porque a solução é mais, de fato, engajadora, né? A conversa é mais engajadora. Reduzir o tempo de preparo do pitch. Mantém um NPS de assessoria que já é super alto com um cliente que é muito exigente. E fazer tudo isso para algo que no futuro vai permitir que a gente escale uma solução de assessoria para uma base de mais de 60, 70 milhões de clientes, possíveis investidores, não só os clientes de alta renda que têm acesso a esse tipo de solução no mercado hoje. Então, prazer estar aqui com vocês, uma solução totalmente vencedora na visão, com a cara do que um produto tem que ter, tem que resolver um problema real. Exato. E até a nossa preocupação é de trazer um pouco mais de profundidade para vocês. Então, vou convidar o Robson para manter aqui no palco, para a gente fazer um painel, mas também trazer o Marcelo Sarmento, que é o nosso CTO de dados, para a gente explorar um pouco mais, tanto a solução Pitchmaker, bem-sucedida do Santander, mas também a gente entender um pouco dessas características. Por favor, Marcelo. Obrigado. E, aliás, eu já vou começar já mandando uma para o Marcelo aqui, né, que projetos como esse que nós vemos do Santander, todo mundo que fala da IA generativa sempre coloca aquela questão, tá bom,
Para chegar nisso, teve uma discussão, exige uma dimensão e uma maturidade de dados muito grande. Marcelo, como é que ficam? Quando a gente fala das dimensões de dados para um projeto dessa envergadura, do que a gente está falando, né? Ajuda o pessoal a entender do que é preciso. Legal. Bom, pessoal, acho que esse projeto, o que a gente pode destacar, assim, eu acho que do ponto de vista de arquitetura, quando a gente fala da solução que a gente produziu, ela é um agente de GenAI, né? E acho que essa arquitetura... Não estão escutando? Não? Vocês estão? Então, essa arquitetura hoje ela já é bem comum no mercado, né? Bom, a arquitetura de GenAI, ela é bem comum, principalmente para o time de arquitetura do Santander, que bateu a bola com o nosso time e tudo mais. O que faz diferença numa solução como essa é o dado que vem por trás, né? Acho que todo mundo hoje, já, por óbvio, já brinca com a GenAI, com linguagem e tal, com modelos de linguagem, e a gente sabe que eles sabem responder tudo sobre qualquer assunto que a gente quer. O que faz a diferença é o contexto que a gente dá, é o que faz esse modelo não alucinar, né? E fez uma grande diferença no banco, principalmente é um tema que se discute muito, já há muito tempo, né, o tema de governança de dados, mas hoje com o GenAI ele ganhou uma força grande novamente, que com o banco foi fácil a gente entender o que o Robson falou ali, a gente precisa dos dados de morning call, a gente precisa dos dados da carteira do cliente, a gente precisa dos dados de mercado, talvez em tempo real, né, talvez saiu uma informação nova de PCA, os relatórios e tudo mais, a gente precisa disso o mais rápido possível. E o desafio que a gente teve não foi nem de encontrar essa informação, o banco já sabia onde estava, já estava estruturada. Foi como que a gente entregou isso para o agente conseguir processar, porque é aí que ele constrói o pitch ideal que o Robson comentou, né? Bacana. E Robson, do outro lado, para nascer um projeto desse não é simplesmente um brainstorming, né? Você comentou um pouco aqui de que vocês olharam um pouco essa jornada do assessor. Mas tem mais elementos aí, né? Para você achar o ponto ideal tem muitas possibilidades onde eu aplico essa tecnologia, né? E vocês foram assertivos de escolher o lugar certo, na medida certa, para não ficar nem muito tecnologia, muito tempo, e nem uma coisa com pouco valor agregado. Como é que foi esse processo? Não, bacana, Silvio. Acho que vale comentar que o jeito que a gente escolheu como organização atacar os casos de uso de IA generativa 2 anos, quase 3 anos atrás, tem a ver com uma escolha estratégica que veio a priori de escolher aquilo que minimizava risco, customer facing, ou seja, não necessariamente toca o cliente direto naquele momento, e maximizava valor. Quando a gente olhou, a gente fez um estudo, mais de 40 casos de usos distintos na organização, entre operações, atendimento ao cliente, assessoria de investimentos. A gente tem uma série vamos dizer, elementos que poderiam gerar esse resultado de uma forma relevante para a organização. Quando a gente escolheu esse caso, primeiro a escolha pelo valor que minimizasse risco. A gente trabalha num banco, eu trabalho num banco, e dentro desse contexto, saber que risco a gente está tomando é super importante. Foi um primeiro passo. Um segundo passo, entender muito profundamente o problema que a gente estava resolvendo. A gente se deparou por um tempo, e esse é um aprendizado do processo para quem está começando essa jornada, ou para quem está se debatendo com isso, que é a gente, por um tempo, por isso não foi mais rápido do que aconteceu, por um tempo a gente ficou debatendo a solução. Que modelo a gente ia usar, que documentos iam estar no RAG, que a gente parou, ficou um tempo discutindo a solução. E o que a gente vê, acho que é uma realidade para vocês que trabalham com isso no dia a dia, para quem já está próximo dessa tecnologia, é que muda todo dia. A cada 6 meses sai um modelo novo, mais poderoso que o último, e se você ficar focado no que é o modelo, no que é a solução, e não o que é o produto para o cliente, ou o que resolve o problema, você vai se perder. A gente patinou nisso no começo, e acho que um segundo shift de pensamento importante foi onde está o problema, porque onde está o problema está o valor. E aí a gente estudou o dia a dia do assessor, identificamos que investimento era um lugar que a gente entendia ter potencial para disrupção. Investigamos o dia a dia do assessor e a gente usou aqui metodologia de pesquisa. É aqui que UX, ou tudo que o contexto de design traz para a gente e potencializa essa visão, porque no final são sempre pessoas, ou pessoas usando, ou pessoas construindo, ou pessoas assessorando alguém que está usando. Então entender o elemento humano na equação é muito importante. Então a gente fez um trabalho profundo de pesquisa
shadowing, de olhar, né, analisar o dia a dia do assessor e identificou que do tempo gasto, o tempo total gasto num exercício de assessoria com o cliente, a preparação para a conversa levava muito tempo. Por quê? Porque juntar documentos de fontes distintas, processá-los mentalmente, porque no final, se não faz o modelo, faz o assessor, né? Alguém tem que resumir 4, 5 documentos de fontes distintas para aquilo que para o cliente seja uma solução ou uma recomendação de investimento. E fazer isso de uma forma inteligente demandou da gente conhecer profundamente o problema e a solução. Então, 2 dicas principais, parte da nossa jornada aqui. Um foco obsessivo pelo cliente e pelo problema. Porque o problema, diferente dos modelos, provavelmente não muda a cada 6 meses. Se for uma dor de verdade, real, latente, ela está lá, porque ninguém resolveu. E a segunda coisa é, dentro desse contexto, conhecer o elemento humano e focar, né, na solução, entender o problema e, como o Sarmento comentou, construir algo aqui que seja mais atemporal permite a evolução, né? Fazer com que essas soluções saiam do mundo de POC ou prova de valor e evoluam para produtos, que são coisas que vão ser melhoradas ao longo do tempo e vão evoluindo para o caminho que o cliente, seja um usuário interno ou externo, demandar. Bacana. E nesse ponto que você estava falando, né, da humanização, e até ali, Sarmento, quando a gente olha para a parte dos dados, a gente tinha até falado há pouco ali no videocast, o quanto que a gente consegue ter quase que uma representação digital das pessoas, e que isso abre espaço para campanhas. Essa ultrapersonalização não é só nessa relação. Se a gente tiver uma estrutura das informações, dos dados, isso permite muito mais. Essas dimensões de dados, está disponível para qualquer empresa se organizar a fazer? Como é que você está olhando para essa estruturação? O que eu preciso me observar para criar uma fundação de dados que permita a ultrapersonalização? Bom, falando um pouquinho mais desse mundo de ultrapersonalização, talvez saindo um pouco do case, né, do banco, e falando, quando a gente fala principalmente do desafio de marketing digital, eu achei legal quando você apresentou, Silvio, o caso da Dona Neco, se eu puder aproveitar aqui, que ela é interessante porque ela conhecia a sua família, né? Então ela já sabia, ela tinha os gostos, ela conhecia as pessoas, ela sabia os nomes e tudo mais. Mas no marketing digital a gente nem sempre conhece para quem que a gente quer personalizar, né? A gente nem sempre conhece, não sei tantos detalhes daquela pessoa. E aí quando a gente fala de organização de dados para essa hiperpersonalização, o que a gente vem mais fazendo hoje em dia é trabalhar exatamente como que a gente consegue gravar todas essas informações que eu tenho de interação com esses possíveis clientes, já que você me deu a dica de não chamar de lead, né? Mas com esses possíveis clientes, para quando eu conhecer eles melhores, ou quando eu tiver um nome, um telefone, um endereço, eu já saber muito sobre ele, né? Um caso legal, assim, pensando até na própria Dona Neco, num case semelhante, né? Alguém chegando numa loja e eu não sei quem que é aquela pessoa, saindo aqui do mundo digital, né? Eu não conheço, eu vejo que a pessoa parou na frente de um produto, de uma gôndola específica, ficou olhando, ficou procurando alguma coisa, olhou um preço, né? E daí talvez saiu da loja. Numa segunda vez que essa pessoa volta, uma vendedora boa igual a Dona Neco, ela pode relembrar da cara daquela pessoa e, sem perceber, um bom vendedor já iria customizar a interação que ele teria com aquela pessoa por conta do que ela fez na loja da última vez. E com os dados hoje, o que a gente vem tentando trabalhar é exatamente a gente tentar gravar tudo o que acontece nas nossas plataformas digitais para que a gente possa customizar isso na vida daquela pessoa interagindo com a gente, né? Então, quando eu falo, né, do meu site, do meu aplicativo, às vezes até das campanhas digitais, Instagram e tudo mais, é a gente tentar estruturar de uma forma, e aí o nome mais técnico, né, hoje se fala muito de CDP, né, da plataforma de dados do cliente, né, a gente tentar gravar o máximo possível todos esses traços que essa pessoa deixa na plataforma, então, que páginas que ela acessou, quanto tempo que ela gastou naquela página daquele produto, e quando ela voltar, mesmo não sabendo o nome dela, né, não sabendo o telefone e tudo mais, se eu de alguma forma reconhecer que é aquela mesma pessoa que entrou no meu site ou no meu aplicativo na semana passada, eu consigo customizar melhor a interação para ela, né? Um caso que eu acho legal, que a gente vem trabalhando em cima disso, é, por exemplo, uma pessoa que já entrou no meu site, passou muito tempo no produto, ou talvez clicou numa campanha específica de um produto, e aí casando aqui um pouco com o GenAI, ao invés da gente fazer aquele bot meio chato que aparece ali no portal falando, oi, você precisa de ajuda?
ele pode já sugerir alguma coisa do produto. Estou vendo que você está aqui nesse produto, né? Você veio, não posso falar, talvez veio aqui semana passada, pode sair intrusivo, né? Que é uma questão também que a gente trabalha, a empatia da personalização. Mas eu posso falar um pouco daquele produto, eu posso já tentar atacar uma dor daquela pessoa e parecer mais empático, parecer que eu conheço um pouquinho melhor aquela pessoa. Bacana. É óbvio que projetos como esse que o Santander entrou, a gente está falando de um primeiro horizonte. O que você pode compartilhar com a gente aqui do que vocês visionam para frente com essa tecnologia, com esse tipo de projeto? Teremos um pitchmaker evoluindo? Acho que o ponto é super bom e a resposta é sim. Não como pitchmaker, mas como um produto que toca todos os assessores, né, ou pessoas que tocam o cliente no seu dia a dia. No Santander, para dar alguns data points para vocês, a gente tem mais de 20 mil pessoas que interagem com o cliente todos os dias. Alguma interação. Uma interação no contact center, uma interação na assessoria de investimentos, uma assessoria em uma das nossas agências, que a gente hoje chama de lojas. Então, tem interações que acontecem tendo a pessoa como tradutor entre o banco e o cliente, acontecendo num contexto super amplo. Então, o primeiro horizonte que a gente ambiciona e imagina aqui a gente falou de augmentação humana, basicamente, né, dentro de um contexto de assessoria de investimentos. Como é que a gente leva isso para 100% do nosso time humano, pessoas que tocam clientes? A gente já tem algumas coisas dentro do mundo de contact center, tem exemplos desses casos de uso, soluções usando IA generativa em outros contextos, mas o próximo desafio é como é que a gente junta tudo para oferecer o que o Sarmento falou, porque ele falou de um jeito super nobre e técnico, que é uma feature que a gente como banco enxerga que tem muito valor, que é memória, que é eu lembrar entre canais que uma interação aconteceu, para que a enésima primeira interação nunca seja um reset, um restart de algo que eu já deveria saber. Então esse é um primeiro horizonte de inovação. Quando a gente olha para pilares de inovação na organização, para onde essa tecnologia tem que ir, o pitchmaker ele toca um arquétipo, uma forma de enxergar solução no canal para o cliente, que é o que a gente chama de um framework de super copilotos, né, que é a augmentação humana, como eu ajudo uma pessoa a fazer melhor o trabalho dela. Tem um outro arquétipo importante que é a interação autônoma. A gente tem hoje, para vocês terem uma ideia, 75% do atendimento feito no banco é feito por uma máquina. Um bot, no app, é feito de maneira autosservida. A gente chama de autosserviço, mas no final é uma interação humano-máquina. E a gente tem dentro desse contexto um plano para evoluir essa interação para algo mais GPT-like, se a gente pode usar isso como uma referência. Esse é um segundo arquétipo importante. Por quê? Porque a expectativa dos nossos clientes, e a gente faz pesquisa todo ano para olhar como isso tem evoluído ao longo do tempo, a expectativa vem mudando. Ano passado os clientes diziam para a gente, eu não topo fazer investimento sem a presença de uma pessoa junto comigo. A gente repetiu essa pesquisa esse ano e o número já mudou. Uma parte importante dos clientes já dizem para a gente, mais de 2/3. Se o investimento for até um determinado valor, não comprometer meu patrimônio, eu topo a assessoria, essa assessoria mais generativa. Esse é um contexto. Um segundo pilar aqui é a evolução para interações autônomas. E acho que tem um terceiro arquétipo que é importante, que é uma parte importante do que a gente faz como banco, além de farming ou cuidar dos clientes que já existem, é adquirir novos, né? Trazer novos clientes para a plataforma. E aqui tem uma mudança importante de paradigma, que é a forma de oferecer soluções na internet. Então, o Sarmento falou um pouco de mídia aqui, SEO, né, Search Engine Optimization, o contexto de você ser relevante para uma busca, por exemplo, está mudando, porque com busca agêntica, num modelo onde a gente sai de um contexto de one click buy, que é a melhor experiência que a gente pode ter no e-commerce hoje, para com a gente ter uma interação que é zero click buy, né? Ela é uma interação onde o cliente demanda alguma coisa para um agente e esse agente executa essa coisa de forma completa, fim a fim. Então a gente também está se preparando, evoluindo os nossos serviços para um contexto MCP, por exemplo, implementando protocolos A2A, para que a gente tenha a capacidade de conversar com essas ferramentas, com essa nova forma de buscar, aí pensando em web pública, que vai fazer com que a maneira de adquirir clientes no banco também mude. Então são 3 paradigmas fundamentais. O super copiloto, onde o pitchmaker é uma semente que deveria evoluir para todo mundo que toca cliente no banco. Um outro, que é o contexto de interações autônomas.
para todos os bancos, todas as empresas que estão aqui, provavelmente é o maior fluxo de atendimento que vocês têm, é o cliente se autosservindo. E o terceiro é a gente estar preparado para adquirir clientes nesse mundo novo, que tem um verbatim para isso, né? Que é Agentic Search Optimization, né? ASO. Então, o SEO muda para ASO e a gente precisa estar preparado para isso. Os nossos serviços precisam estar preparados para serem expostos na web pública e consumidos. Para eu vender um cartão ou abrir uma conta por meio do GPT, na busca do GPT, por meio do AI Mode do Google e não só por meio do search do Google ou por uma mídia exposta numa rede social, que é o que a gente faz hoje. Então, essas três coisas são coisas que precisam mudar e estão no nosso horizonte visível de inovação. É o famoso fazer sem a tela, sem o touch, né? Isso está sumindo. Mas você falou uma coisa legal aqui de memória e dessa relação com as pessoas e que a gente tem que guardar essa memória. A gente está chegando no finalzinho aqui, mas só para a gente ter essa dimensão. Sarmento tem uma estratégia para capturar esse dado que não é estruturado, que não é transacional, para que a gente construa uma memória que a gente junta com essa visão digital da pessoa e isso comece a construir esse relacionamento digital para a gente poder, em cima disso, construir todas essas visões. Tem estratégia para isso no mundo dos dados? Tem, e eu acho que está evoluindo muito, né? Assim, é uma coisa que, na minha opinião, talvez ainda não está, é chato dizer não está tão madura, mas pelo tanto que a gente vê evoluindo nos últimos tempos, dá para perceber que ainda tem muito passo a ser dado, né? O desafio que a gente tem disso, do ponto de vista de dados, nem é só talvez a memória, o guardar, né? Hoje, talvez o guardar no mundo de dados é o mais fácil com cloud, com storage, com os diversos tipos de bancos de dados que a gente tem e tal. O mais complicado hoje está sendo adquirir e conectar uma coisa com a outra, né? Então, acho que é aí que a gente ainda está evoluindo muito do ponto de vista de prática, né? Hoje tem bons produtos para conectar já em Google Analytics, para fazer o tracking do site, para fazer, né, cada um dos passos que a gente tem que ter ali no mundo digital para capturar esses dados, mas muitas vezes talvez eles são plataformas diferentes, que gravam em formatos diferentes, que puxam o dado em velocidades diferentes, e realmente a arquitetura, né, a arquitetura que a gente chama da própria CDP mesmo, né, para fazer tudo isso conectar e dar uma cola, né, colocar isso num banco de dados que realmente sabe que foi aquela pessoa que entrou naquele aplicativo, que entrou naquele site, que fez aquela coisa, que passou tanto tempo, essa conexão hoje talvez tenha sido talvez vem sendo o maior desafio que a gente tem de tecnologia, mas existem produtos, né, bons o bastante hoje para a gente brincar com isso no mercado. Muito bem. Queria agradecer demais o tempo de vocês estarem aqui escutando a gente. Se quiserem saber mais, nós temos um time de especialistas no nosso stand para falar sobre ultrapersonalização e temas ligados à generativa. Bom evento a todos. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Marcelo. Bom evento a todos aí.